Tem os cachorrinhos aqui, mas não tem problema. Oi, Pererê, beleza? Tudo jóia contigo? Opa, beleza, Daniel. Beleza, né? Então, o Pererê, a gente tem notado aí que apesar das limitações, das dificuldades impostas aí pela chegada da pandemia, pela necessidade de isolamento social, apesar disso, você está bem, bastante ativo, bastante produtivo, assim, né? Lançou um álbum mais no início do ano com o Tizumba, lançou há menos de um mês o Revivências, que é um disco em que você interpreta aí compositores que são referência para ti, né? E ainda está com outros 3 álbuns na órbita, né? Assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada um desses trabalhos, começando pelo Revivências. Quando o Ok. projeto ele já estava pronto? O que orientou a escolha do repertório? Isso, pois é, na verdade quando falo, né, quando as pessoas ouvem dizer que eu estou lançando 5 álbuns, assusta, né? Porque como se lança 5 álbuns em um ano e ainda mais num momento como esse, né? Pois é, o que acontece é que vamos começar falando do Revivências. Revivências foi um trabalho que eu comecei a pensar no fim do ano retrasado. Porque, na verdade, é um primeiro momento meu onde eu, ao invés de estar trazendo minhas composições, eu venho mostrando a minha impressão sobre a obra de alguns compositores que eu escutei durante a vida, né? E, na maioria, as músicas que estão ali, são músicas de épocas diferentes, né? Tem coisa dos anos 70 e anos 80, basicamente, né? Mas 70, 80 e 90, assim, né? Tipo, mas é mais 70 e 80. E quase todas com um cunho político muito forte. E então foi uma coisa muito uma vontade minha de cantar coisas que eu queria, já cantar algumas pessoas que eu queria. Tem a parte política, mas tem algumas homenagens também, né? O que eu interpreto de Vanderly, de Milton Nascimento, não é tanto do lado político, é muito mais uma coisa mais do coração, assim, né? Mas tem Gonzaguinha, tem Chico Buarque, né? Tem Nelson Cavaquinho. Então, na verdade, a Vivências foi isso. Ele era uma vontade minha de falar algo que fosse atual, que já tivesse sido dito antes, né? Até para ajudar a gente a entender que a arte sempre esteve opinando, né? Nos processos, né? Que é o que acontece. A arte sempre esteve opinando nos processos do país, né? Do mundo. E também tem a coisa de eu poder pegar essas canções e colocar a minha cara, né? Todas elas têm a minha cara. É uma coisa, eu estou cantando música de outras pessoas, mas eu trouxe para uma linguagem minha, né? Usando instrumentos que eu já uso em trabalhos meus e tal. Os outros trabalhos, o que acontece? Tem esse que eu e o Tizumba iríamos fazer um show de lançamento em março, justamente assim, um pouquinho quando começou a coisa toda, né? Que na verdade é um disco ao vivo, resultado de um show que nós fizemos no Centro Cultural Minas Tênis, né? Então ele já estava gravado também. Ele é uma coisa que ia ser, não era uma coisa que eu ia parar para fazer, ele já estava pronto, ou seja, o disco está super pronto, né? Já estava pronto para a gente fazer um show de lançamento. O show já teria novidades, inclusive, né? É um disco bem afetivo, que eu acho que ele não é um disco de uma demonstração técnica grande, ele é um disco onde a gente mostra muito mais essa coisa que eu e o Tizumba temos, a nossa relação pessoal, de amizade e tal. E isso vaza no trabalho, sabe? Nosso carinho pessoal, assim. O outro trabalho que eu estou para lançar também é um outro disco ao vivo, que é o Cada Um. Eu fiz o disco Cada Um em 2018. E resolvi fazer ao vivo também, né? Gravei ao vivo para poder experimentar. É um disco que tem mais inserções eletrônicas. Eu queria experimentar como seria isso ao vivo, né? Com a gravação do show, com o calor do público. Então também ele é um disco que já estava na manga também. Tá gravado. Tudo isso, esses trabalhos foram produzidos entre 2018 e 2019. Cada Um, Tizumba,
o Revivências, né? Uhum. E tem um outro que eu comecei também no ano passado, que chama Canções de Bolso. Esse é o que eu tô super gostando dele. É um trabalho de canções mais singelas que eu falo assim mas são mais suaves, Uhum. né? Quem fez a produção desse disco é o Rogério Delayon. E eu queria que o Rogério Delayon fizesse, porque ele tem um cuidado diferente. Eu queria experimentar uma outra sonoridade para essas canções, né? Uhum. É um disco que eu tô com muito carinho com ele, que é o Canções de Bolso. E o quinto é um disco chamado Coração de Marujo, que eu já tinha gravado em 2014. Eu vou gravando coisas, né? Eu tenho uma doideira que eu vou gravando. Por exemplo, às, às vezes uma pessoa faz uma turnê longa e consegue juntar uma grana. Aí ela compra uma casa, ela compra um carro. Eu faço um disco. É como se fosse é uma mania que eu tenho, é um pensamento também que eu tenho, que o que eu quero deixar aqui na Terra são músicas, sabe? Uhum. Eu não quero juntar coisas, eu quero deixar músicas, porque aí é a minha melhor forma de comunicar com as pessoas. Então, aí são esses 5 discos. O Coração de Marujo, ele é mais antigo e é um disco que tem canções que eu já canto normalmente em vários shows, né? Uhum. A música tema do disco mesmo, Coração de Marujo, eu canto ela várias vezes. E é um trabalho mais voltado para a cultura popular. Ele é totalmente o contrário do Canções de Bolso. Canções de Bolso tem uma sonoridade um pouquinho mais, tem uma sonoridade mais radiofônica, Uhum. né? São canções, elas têm um trato que, que chega mais macio no ouvido geral. Uhum. O Coração de Marujo ele vai chegar muito para os congadeiros, sabe? Para as Uhum. pessoas que têm essa relação com a cultura popular. Ele é muito assim, ele tem tambores, ele tem violas, ele tem sanfona. Ou seja, eu gosto de todos eles do mesmo jeito, né? São 5 paixões. Uhum. São 5 É, paixões que estou lançando aí. você falou que assim, assusta, né? Mas como assim lançar 5 discos num ano só? Mas é porque são outros projetos que já vêm caminhando, né? Assim, Já vem caminhando. alguns já mais para prontos, né? Enfim, É, só dando aquele arremate, digamos. se as coisas aí o que acontece? Aí qual é a explicação lógica, né, de lançar 5 coisas no mesmo ano? Ou se a gente tivesse no fluxo normal, qual seria o caminho? São trabalhos que eu tenho guardado para ir lançando, Uhum. né? Eu poderia lançando, eu poderia lançar um deles esse ano e trabalhar esse ano. Esse ano eu teria shows. Eu teria 5 shows no Canadá. Uhum. Eu teria na Suíça, eu acho que teria 3. Em Portugal, não sei quantos. Ou seja, eu teria shows em vários lugares esse ano. Então eu teria como circular, né? Se não fosse a quarentena. Mas como nós temos a quarentena, então a possibilidade de circular acabou. Então não tem sentido eu lançar um disco e dar esse tempo da circulação, sendo que não vai ter circulação. Eu falei, gente, então vamos lançar. Vamos lançar de uma vez, assim, um dá um tempinho, outro, porque aí não vai ser um tempo de circulação. Eu vou fazer um show de lançamento de cada um, né? E a gente vai fazer um reverber um tempo, né? Igual agora fizemos revivências, então estamos reverberando. E aí tá saindo algumas coisas de jornal. Ontem a gente teve o Globo, a gente vai tá entrando para algumas playlists no Spotify, né? Então assim, é o reverber. Daqui a pouco a gente já anuncia o lançamento do próximo e já começamos a trabalhar. Pois é, Pereira, para além dessa coisa da produção dos álbuns e considerando essa impossibilidade de circulação, você está com uma presença bem marcante, né, no ambiente virtual, assim. Você é Aham. um dos artistas que mais rapidamente entendeu e, enfim, entendeu que o palco agora é isso, né, essa tela. Uhum. Você tem feito lives, tem participado de festivais, enfim, eventos online, né? Me conta um pouco como é que está a sua atividade aqui, né, na tela do computador, assim, sua atividade Pois então, feita. eu demorei um pouco. Demorei um pouco porque eu vi que logo que começou essa coisa toda, muita gente já ficou
desesperada, fazendo live todo dia, toda hora. E eu senti que aquilo não era o caminho, porque eu fiquei vendo que é um processo que nós não conhecemos, né? Todo esse processo aí é uma coisa nova para nós. E fiquei sentindo que não era o caso de tentar resolver o meu problema. Eu acho que o chamado para a gente da classe artística não é de tentar resolver o meu problema. Porque se eu tentar resolver o meu problema, eu vou estar caindo na mesma cilada. Existe uma cilada aí, né? Uhum. Que é a cilada de sempre. Essa cilada de resolver o meu problema é a cilada de sempre. Porque aí alguém vai se lascar. Se eu vou falar, não, deixa eu resolver o meu lado aqui. Se o negócio agora é live, vou fazer. Eu pensei, não, eu preciso observar mais, né? Para entender qual que é o caminho. E observando mais um pouco, fui percebendo que no meio de tudo isso, que é muito difícil, existe, no meio da dificuldade, existe também algum tipo de vantagem. E a vantagem é qual? É o fato de que não existe lugar mais, né? A gente, e para nós mineiros, é muito triste isso que eu vou dizer, mas você como jornalista, você, né, deve ver isso nitidamente. Parece que existe uma manta que cobre o artista mineiro, que ele não consegue ter visibilidade. Uhum. Por melhor que ele seja, né? Como no seu caso, é um cara que é jornalista, mas eu vejo que você transita, você vai nos lugares, e a gente vê muita gente muito boa. O nível de produção aqui de Minas é muito grande, né? A quantidade de gente produzindo é muito grande. E isso não vaza para fora de Minas, Tem quase que essa né? psicologia das montanhas, né? As montanhas estão cercando É, aqui dentro e não que permite é que uma, saia, né? e é uma coisa, eu acho muito triste, né? Essa coisa é muito triste de pensar, porque isso é uma verdade. É, pela quantidade de coisas que é produzida aqui, o Brasil não conhece Minas. Aí, talvez, se você falar isso com alguém, você pode dizer, não, mas conhece o Clube da Esquina. Até mesmo o Clube da Esquina as pessoas não conhecem tanto. Não conhecem a fundo de saber do que se trata mesmo, assim, né? E eu comecei a perceber isso, nessa coisa de não existir lugar, né? Porque o lugar é aqui. O lugar é aqui agora onde eu estou. É onde você está. Então, através daqui, a gente dialoga com qualquer país, com qualquer cidade, a gente está em contato com qualquer pessoa, com qualquer. E aí eu fui entendendo que não existia Minas para as pessoas, sabe? É muito escondido. Então, daí para frente, daí eu comecei a interagir nesse sentido, né? De acionar, por exemplo, eu fiz o show do Revivências, ele chegou muito para as pessoas que me acompanham fora do país, né? Eu tive muita gente assistindo na França, assistindo na Suíça, em Portugal, né? Nos outros estados aqui, no Amapá, no Rio de Janeiro. Eu busquei muito essas pessoas, eu busquei muito o meu público dos outros lugares, para a gente fortalecer essa coisa. E tenho feito uma coisa que é o quê? Eu tenho alguém aqui, algum artista mineiro fazendo uma live, eu dou um jeito de estar lá. Eu entro lá para dialogar, porque entrando ali eu levo quem me segue também. E a gente começa a fazer uma rede. Ah, tem alguém que eu conheço que tá no Rio fazendo uma coisa, eu estou dialogando lá também. Então eu comecei a criar essa coisa de não é de fazer live, né? Eu não fico fazendo live todo dia, todo dia eu vou fazer uma live. Não. Mas eu estou dialogando nas lives das pessoas. Uhum. Daqui, do Rio, sabe, de São Paulo. E aí a gente vai criando uma coisa, né? Uhum. E aos pouquinhos eu fico botando fogo também nos meus colegas aqui. Então, moçada, faz uma live e convida as pessoas, né? Que aí eu entro, aí me convida que eu entro, as pessoas que me seguem, algumas vão te conhecer a partir dali, quando ela me vê ao vivo na sua live. Então, são coisas que a gente precisa começar a entender, que não é o caso de tentar resolver o nosso lado agora. A gente precisa entender o que é isso e a gente precisa julgar. Então, eu estou muito pensando que nós precisamos ajudar Minas a
a ter visibilidade, porque eu acho vergonhoso. É vergonhoso. E quando eu falo vergonhoso, eu estou falando até para as pessoas que produzem grandes festivais aqui, sabe? Acho que nós precisamos fortalecer a cena de Minas. Isso vai ser bom para todo mundo. Nós precisamos fazer com que artistas de Minas sejam nomes representativos nacionalmente. Isso vai ser bom para tudo em Minas, né? Só que Minas prefere buscar de fora e sempre tem os artistas daqui no lugar de invisibilidade, né? Uhum. E eu começo a entender que nesse momento agora nós não dependemos de produtores de festivais ou disso ou aquilo. Nós temos que fazer isso. Uhum. Uma articulação conjunta, dialogando. Eu todo dia estou ligando para alguém e falo, cara, algum artista que eu gosto, que eu não estou vendo, cadê você? Não estou te vendo nas redes. Ah, mas eu estou mais na minha. Não, fica na sua, mas posta alguma coisa. Agora nós não temos outro caminho. Nesse momento, não. Né? Põe alguma coisa lá para as pessoas verem sua cara, bota uma música sua, eu fico com pilha, porque a gente Esse é precisa. um processo de estímulo e de, como você disse, formação de rede, né? Na medida É formação de rede, em que os artistas estão interagindo entre si, você já vai criando aí, enfim, um contato da base de fãs de um com a base de fãs de outro, Exatamente. reverberar, né? E é uma coisa que, assim, quando eu falo isso, não é porque o Pererê é muito legal, não é que eu sou muito legal, não. Hoje eu nem estou muito acreditando nessa coisa de gente legal. Eu acho que nós temos que ser mais. A gente tem que exercitar a coisa de ser mais humano, porque a gente é humano, né? Uhum. A gente é humano, então tem coisas que são inerentes do ser humano. A gente só esqueceu. Mas essa coisa de caminhar junto, de desdobrar formas de sei lá, admirar o outro, de ter, né? Isso era para ser normal, né? Isso não era para ser uma coisa, pô, o cara é muito legal porque está fazendo isso. Não é isso, não. Mas eu fico sentindo que a gente consegue, através disso, criar uma rede. Tem, por exemplo, a Yaya Drummond. Yaya Drummond é uma cantora, compositora, instrumentista, e ela tem uma coisa especial, que ela é cantora lírica e popular ao mesmo tempo, e canta no coro lírico, né, de Minas Gerais. Então, o que acontece? Eu falei, Yaya, vamos faz uma live. Ela fez uma live um dia, aleatoriamente. Aí eu entrei lá também, vi que não tinha muita gente. Eu falei, aqui, faz isso, vamos manter essa história. A gente convida pessoas, sei lá, eu ajudo no sentido de ficar entrando lá para a gente ter assunto, né? Uhum. E ela super topou, porque ela conhece gente do canto lírico, gente da dança. Então, ela está fazendo o sarau da Yaya, que é uma coisa que está super legal. Uhum. Então, aí eu fico com pilha. Falei, moçada, faz um negócio, a gente entra, vamos. Esse vai ser o caminho, né? A gente ficar. Não, agora, isso não significa que seja saída para alguma coisa. Nós agora não sabemos de nada que possa ser saída, né? Mas eu acredito. Mas acredito. Acredito que nós temos, assim, eu gosto dessa minha doideira de lançar coisas. É uma forma que eu estou encontrando de me sentir vivo, né? Uhum. É uma forma que eu estou encontrando de, não significa que seja saída mesmo, mas poxa, eu vejo o que estou fazendo. Igual agora, esse período de quarentena, eu compus um outro disco. Esse período agora, assim, eu compus um disco. Eu compus umas 25 músicas, mais ou menos. E dessas 25 eu vou tirar 13 ou 14, que vai ser um disco, que já tem até nome, que assim, eu já estou combinando como é que eu vou gravar, né? Assim que a brecha que der, eu vou para o estúdio, vou gravar todas as guias e daí começar a trabalhar. Legal. Bom demais. Atividade, né, Pereira? Cara, Temos que fazer isso. é isso aí. Sigamos, né, assim, torcendo por melhores. E valeu demais, cara. Muito obrigado pela entrevista, assim. Muito obrigado pela presença. Valeu de montão. Tamo junto, cara.